Autoridades locais disseram que os ataques russos das últimas 24 horas mataram pelo menos uma pessoa e deixaram outras 49 feridas em várias regiões da Ucrânia. Agora, olhando só para a madrugada de hoje, a Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia atacou o país com 152 drones e com o que chamou de munições de ataque de precisão, o que pode incluir mísseis balísticos, né? Porque eles disseram que não iam mais informar sobre isso. Eles também disseram que as defesas ucranianas interceptaram 124 drones no norte, no sul e no leste da Ucrânia. E, segundo o comunicado, houve ataques com drones em 16 locais. Mas não comentaram nada sobre o que aconteceu com essas chamadas munições de precisão. Na região de Zaporísia, o governador Ivan Fedorov falou que as forças russas fizeram 971 ataques contra 42 localidades nas últimas 24 horas. Já em Kharkiv, o governador da região acha que não ouviu as instruções da Força Aérea, né? E disse que os russos usaram mísseis, bombas aéreas guiadas, drones Lance Timolínia, drones FPV e outros sistemas não tripulados contra a região. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que Moscou tomou mais uma localidade. No relatório diário, o Ministério falou no que chama de libertação de Ribalskoye, na região de Zaporísia. Eles disseram que a tomada de Ribalskoye permitiu ao Grupo de Batalha Leste ampliar sua zona de controle a noroeste de Novoipole e continuar avançando. O Ministério também afirmou que, durante os combates, unidades do Grupo de Batalha Leste romperam as defesas ucranianas. E, segundo o comunicado russo, os ucranianos tiveram perdas equivalentes a uma companhia de pessoal. O Ministério da Defesa da Rússia também disse que foram destruídos 7 veículos blindados de combate, 10 veículos, 13 sistemas robóticos terrestres e mais de 20 hexacópteros pesados R-18. Mas os ucranianos continuam causando danos aos russos, né? Segundo Zelensky, as forças ucranianas atacaram a base aérea russa de Savazleika e também uma instalação importante da Roscosmos na região de Samara. Ele falou que os ataques foram feitos com mísseis Flamingo, que são produzidos na própria Ucrânia. Zelensky disse que o aeródromo de Savazleika, onde ficam os aviões usados para lançar mísseis contra cidades e vilarejos ucranianos, foi atingido pelas chamadas sanções de longo alcance da Ucrânia. E ele fez questão de destacar que a base fica a cerca de 700 quilômetros da Ucrânia. Mas, além disso, Zelensky afirmou que a Ucrânia atingiu o Centro Espacial de Foguetes Progress, uma das principais empresas ligadas à Roscosmos. Segundo ele, o Centro de Desenvolvimento também participava da produção de eletrônicos e confirmou mais uma vez que mísseis Flamingo foram usados no ataque. Agora, o governador da região de Samara, Vyacheslav Fedorishev, já tinha afirmado antes que mísseis atingiram uma instalação industrial, mas não identificou o local. Fedorishev também disse que as autoridades ainda estavam verificando se houve vítimas ou outros danos. Bom, mudando de assunto, o general de brigada Mohammad Bagherjadeh, que comanda o Comitê do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã responsável por pessoal desaparecido, pediu ao presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que acompanhe o caso de 3 pilotos iranianos detidos no Catar. Bagherjadeh enviou uma carta a Mirjana Sporjarik Eger. Na carta, o general afirmou que informações consideradas confiáveis pelo Irã indicam que 3 pilotos iranianos desaparecidos durante uma operação em resposta à agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o país foram capturados vivos pelas forças do Catar. A carta identificou os pilotos como Javad Saleh, Abdolmajid Dastian e Onhan Berhaveshian. A própria carta descreveu a agressão como realizadas pelo que chamou de Exército T. dos Estados Unidos e pelo regime CO. Ilegítimo e usurpador. Fecha aspas. Bom, o documento também afirma que 4 pilotos participavam de uma missão contra uma base militar inimiga no Catar. Segundo o texto, um deles morreu, enquanto os outros 3 permaneceram no Catar depois que os caças foram atingidos e eles precisaram ejetar. A carta também afirmou que a Força Aérea Iraniana respondeu ao inimigo com base no princípio de defesa da integridade territorial do Irã e acusou o governo do Catar de ignorar e violar os direitos dos 3 prisioneiros iranianos durante os últimos 6 meses e que isso contraria leis e regulamentos internacionais, incluindo as convenções de Genebra. Bagherjadeh também reclamou que, apesar dos esforços diplomáticos, o Catar não permitiu que os 3 pilotos se reunissem, fossem entrevistados ou mantivessem contato com as famílias e com as autoridades iranianas. O general pediu ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha que acompanhe o caso. E aí, a carta citou os artigos 70 e 78 da Terceira Convenção de Genebra e afirmou que as famílias dos prisioneiros e o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha
deveriam ser informados sobre o cativeiro. O texto também lembrou que prisioneiros de guerra têm o direito de apresentar reclamações e pedidos a representantes da Cruz Vermelha e de conversar com esses representantes. Gente, ainda no Irã, o Ministério da Inteligência iraniana fez um alerta à França, hein? Eles disseram que não vão permitir que funcionários diplomáticos franceses se envolvam em atividades ilegais e intervencionistas dentro do Irã. O Ministério também afirmou que haverá uma resposta adequada se esse tipo de conduta voltar a acontecer. No comunicado, o Ministério disse que suas forças estavam investigando um caso de infiltração e interferência estrangeira e cumprindo uma ordem judicial para prender 2 suspeitos. Segundo o Ministério, durante essa operação foram encontrados 2 diplomatas franceses num ponto secreto de reunião. O Ministério da Inteligência afirmou que esses 2 diplomatas já tinham um histórico de violações e de condutas contrárias às leis iranianas e às obrigações diplomáticas. Segundo o Ministério iraniano, depois da confirmação das identidades, o caso foi comunicado ao Ministério das Relações Exteriores do Irã e os diplomatas foram entregues ao embaixador iraniano na França na presença da polícia diplomática. O Ministério da Inteligência disse ainda que, enquanto investigava os suspeitos e analisava documentos e provas apreendidos no local, o lado francês iniciou uma campanha na imprensa com o objetivo de desviar a atenção das violações. Segundo o Ministério, uma análise preliminar dos documentos apreendidos acabou revelando detalhes do que seria um projeto mais amplo de infiltração e interferência estrangeira e afirmou que esse projeto incluía tentativas de identificar pessoas, estabelecer contatos secretos dentro e fora do Irã e montar redes com indivíduos considerados de interesse para terceiros estrangeiros. Gente, ao que parece, o que Trump está entregando aos americanos está bem diferente do que ele prometeu, hein? 2 anos atrás, Trump fez uma coletiva de imprensa em Nova Jersey, cercado de produtos de supermercado para chamar atenção para a inflação durante o governo democrata. Só que os preços dos alimentos continuam subindo, apesar da promessa dele de reduzir esses preços. E essa diferença entre promessa e realidade agora aparece como uma vulnerabilidade para os republicanos antes das eleições de meio de mandato de novembro. Ontem, Trump falou num comício em Grand City, em Nova York, que pagar um pouquinho a mais pela gasolina valeria o custo de impedir que, nas palavras dele, um país muito maligno tivesse uma arma nuclear. Agora, não foi só isso que ele disse, tá? Ele falou que depois que os Estados Unidos terminassem de derrotar o Irã, ele declararia o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. Bom, depois de Trump chamar o Irã de muito maligno, Teherã pediu hoje que os Estados Unidos aceitem a derrota, ou seja, não há sinal de que as partes estejam avançando em alguma negociação para encerrar a guerra que foi iniciada pela agressão dos Estados Unidos ao Irã, né? O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Qasem Garibaldi, publicou no X que o Estreito de Hormuz só será aberto ou fechado sob comando iraniano. Garibaldi também disse que, enquanto os Estados Unidos não aceitarem a realidade da derrota e continuarem entregues a fantasias, o Irã vai manter o bloqueio. Ele afirmou ainda que o Estreito de Hormuz não pode ser tomado por um Twitter, por um porta-aviões, por uma ordem ou por um discurso eleitoral.